Hoje vamos fazer uma reflexão sobre o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, particularmente quando Jesus, e isso está citado em Mateus, capítulo 11, versículo 28 a 30, nos diz assim: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Jesus tinha a capacidade de falar para o homem de todos os tempos. Então, quando ele se refere a todos vós, ele se refere àqueles que o assistiam no momento em que ele falou isso, e a você, a mim, a todos nós. E repare, Cristo começa essa frase fazendo uma convocação, um convite, quando diz, vinde a mim. Ele convida você, a mim, a todos, porque ele diz, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, a ir até ele. Então, nesse processo, nesse discurso, o que Jesus faz? Nos dá uma sugestão de movimento e de direção. Ele nos convida a sairmos de onde estamos e de irmos até ele. O que é aflição? O que é sobrecarga? A definição de aflição compreende, em geral, a ideia de sofrimento, tormento, martírio, sofrimento físico ou moral. E, em geral, a aflição pode estar associada àquilo que nós estamos vivendo ou à expectativa que nos causa sofrimento sobre aquilo que nós podemos vir a sofrer, sobre aquilo que nós tememos. Então, essa aflição é algo que nos alcança em diversos momentos da nossa existência por mais diversos motivos, mas corresponde certamente a um estado de mal-estar, a um estado em que não estamos felizes, em que não nos sentimos bem. Então Jesus nos convida, quando estamos nessa situação, a ir até Ele. E Ele fala em sobrecarga, aqueles que estiverem sobrecarregados. A sobrecarga está associada à ideia da atividade, do trabalho, da ação. Não há vida de forma alguma sem ação, sem movimento. Mas, por outro lado, a ação que fizermos, precisa estar em harmonia com as nossas próprias possibilidades. Porque se nada fazemos, ou se muito pouco fazemos, nós não estamos bem. E, por outro lado, se fazemos demais, se abusamos de alguma forma das nossas condições, violando os nossos limites, também não estaremos bem. Então, quando Jesus nos convida a essa movimentação em sua direção, ele acrescenta: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas, pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Então, nesse convite que Jesus faz de vir até Ele, de irmos até Ele, Ele nos dá algumas sugestões. A primeira delas é: tomai o meu jugo. O que é jugo? Jugo, na língua portuguesa, pode ser substituída por canga, e é aquele dispositivo que você coloca sobre dois animais, geralmente para fazer a tração de alguma coisa, e permite que esses dois animais trabalhem conjuntamente, por exemplo, para arrastar um arado. Então, repare que Jesus, quando nos reconhece como aflitos, portanto em sofrimento e sobrecarregados, ele diz: vinde a mim. Mas a sugestão que ele dá parece paradoxal, porque ele diz: tomai o meu jugo.
Ora, para alguém que já está sofrendo e para alguém que já está se sentindo sobrecarregado, cansado, a ideia é colocar sobre os ombros um jugo, né, para poder fazer algum tipo de trabalho. E ele diz: e aprendei comigo que sou brando e humilde de coração, e acharei repouso para vossas almas. Ora, ele não diz para que nós coloquemos simplesmente esse jugo, né, esse trabalho a realizar, e caminhemos em sua direção. Ele diz que nós precisamos aprender com ele. Então é preciso fazer isso de uma maneira especial. E a maneira como ele fala isso é inspirando-nos a aprender com ele, que é brando e é humilde de coração. Se você já teve oportunidade de ver uma parelha de bois ou de outros animais de carga que são de boa qualidade, você vai observar uma coisa muito interessante. São animais muito fortes, e ao mesmo tempo são dóceis, fazem um trabalho sincronizado e, em geral, os seus condutores pouco trabalho têm de conduzi-los na realização do seu trabalho, porque eles parecem adaptados, parecem preparados para fazer aquilo e, a despeito do esforço físico que estão fazendo, fazem isso de uma maneira pacífica, de uma maneira tranquila. Os animais que são utilizados para isso são diferentes de outros animais em que se espera agressividade, uma certa intempestividade, por exemplo, como nos animais usados para corrida ou nos animais usados para saltos, quando se trata, por exemplo, de cavalos. Então, os animais que fazem o trabalho, né, de carga são animais brandos, eles são dóceis e são muito humildes no sentido de aceitarem uma condução, aceitarem a realização do seu trabalho. E Jesus sugere que, ao fazermos isso, acharemos repouso para nossas almas. Ele não fala de repouso para o corpo, ele não fala de um descanso das atividades, ele fala de repouso para as almas. E a pergunta é: o que é o repouso para a nossa alma? Talvez faça sentido pensarmos nisso quando tantas vezes estamos fisicamente fatigados pelo dia de trabalho que tivemos, mas na verdade sentimos uma paz profunda, porque sentimos que fizemos aquilo que deveríamos e fizemos da melhor forma possível. Isso geralmente nos dá uma tranquilidade que faz com que o cansaço físico se desvaneça, mas que nós estejamos animados, dispostos, felizes. E finalmente Jesus justifica por que isso vai acontecer quando ele nos diz: pois é suave o meu jugo e leve o meu fardo. Quando nós observamos as técnicas de construção e uso de cangas ou jugos nos animais, quando isso é feito da maneira correta, há um cuidado em se amoldar o jugo ou a canga para que possa se apoiar corretamente nas partes em que os animais suportam carga e conseguem realizar força. Portanto, a despeito de ser um dispositivo para o trabalho, para se fazer força, para que o peso seja descarregado sobre o corpo do animal, esse jugo ele é adaptado, ele é relativamente confortável para não lesionar o animal, o corpo do animal. Isso desde muito tempo se faz, e isso faz com que o animal possa fazer força, apoiando-se onde ele tem capacidade de fazer o trabalho, sem se lesionar. Quando Jesus fala sobre o jugo suave, naturalmente, nos sugere que o jugo que ele nos propõe é algo que não nos machuca, é algo que não viola nossas capacidades, que aproveita as nossas potencialidades de realizar trabalho, de fazer força,
de realizarmos a nossa atividade. E, finalmente, quando ele fala do fardo, que é aquilo que geralmente é puxado pela parelha de carga, ele diz que o fardo é leve. E aí, o que seria um fardo leve? De uma maneira geral, não podemos mexer na massa das coisas que puxamos. Mas, quantas vezes o prazer de realizar uma tarefa, mesmo penosa, que para nós faz todo sentido, para nós tem mérito e valor, faz com que nós realizemos aquele trabalho e, apesar da fadiga, nos sintamos felizes, não sintamos o peso do trabalho. E outras vezes, quando temos que fazer atividades, por mais simples que sejam, que para nós não fazem sentido, como elas são pesadas, como elas são difíceis de serem realizadas. Quando nós analisamos essa situação do cotidiano de qualquer agricultor, como daqueles que viviam na época de Jesus, e pensamos na metáfora que nós estamos trabalhando para a vida, precisamos ampliar o conhecimento a respeito desses termos. O que seriam, na verdade, aflições? Qual a causa das aflições? No capítulo anterior do Evangelho segundo o Espiritismo, estamos lidando com o capítulo 6, no capítulo 5, existe uma etapa em que nós falamos, da causa das aflições. E as aflições, portanto, os sofrimentos ou as circunstâncias que nos deixam a ansiedade em relação ao futuro, elas são sempre definidas pela lei de causa e efeito. Portanto, toda a aflição ou todo sofrimento que nós estamos passando, na perspectiva espírita, ela tem um propósito, ela tem uma causa e ela tem uma finalidade. As aflições que nós vivemos são decorrências de escolhas que fazemos. E essas escolhas podem ter acontecido muito próximos do momento que nós estamos vivendo a nossa aflição, ou pode ter acontecido de forma anterior e remota. E é por isso que é preciso entender a vida atual na perspectiva da reencarnação, para percebermos que os eventos que nós estamos experimentando, sejam eles individuais ou coletivos, eles nascem através de escolhas anteriores e são, de uma certa forma, consequências das coisas que nós fizemos ou deixamos de fazer. Por isso, muito frequentemente, aquilo que hoje nos aflige, conseguimos entender que foi gerado por uma escolha anterior. E quantas vezes a gente diz assim, se eu não tivesse feito aquilo, ou se tivesse feito aquilo outro, hoje eu não estava passando o que eu estou passando. Essa frase mostra claramente que nós entendemos que aquilo que estamos vivendo é consequência de uma escolha feita. E outras vezes, quando não podemos entender de forma alguma que nada do que fizemos ou deixamos de fazer tenha causado a experiência pela qual passamos, a lógica nos sugere que não pode ter efeito sem causa, que essa causa remonta a algum momento em que nós não temos consciência. E a reencarnação nos ajuda a entender isso. Por outro lado, qual é a finalidade da aflição, do sofrimento? Todo processo de vida é um processo de transformação. E é preciso que nós, na busca de condições melhores, de existirmos, de sermos, de pensarmos, deixemos para trás as condutas que não nos são mais convenientes. Talvez a gente possa dizer que uma criança pequena sofra, se aflija por ter que deixar seus brinquedos quando vai ficando mais velha. E isso nós podemos perceber em vários casos. Mas como crescer e viver uma vida adulta, pautando as suas atividades, suas escolhas, sua aprendizagem pelos recursos apenas da infância? Não é possível. Da mesma forma, o espírito, à medida que vai se desenvolvendo, precisa de outros valores. E é preciso também que deixe certas práticas e certas condutas. O que nem sempre faz de bom grado, pelas suas fixações, pelo seu egoísmo, pela sua infantilidade, o que lhe causa sofrimento, na maioria das vezes desnecessário. Ainda assim, todas as aflições nos convidam a pensar
Todas as aflições nos convidam a buscar alternativas, porque nenhum de nós nasceu ou foi criado por Deus para viver para o sofrimento. Nós podemos sofrer, mas o que nós almejamos é a felicidade. E nesse sentido, todas as vezes que sofremos, e dificilmente podemos negar que sofremos, existe um esforço natural em encaminharmos na direção do que nos traga alívio, daquilo que nos traga a solução do sofrimento. Da mesma forma, podemos lidar com a questão da sobrecarga. Não existe vida sem trabalho, porque o trabalho é o elemento essencial da vida, do movimento, da dinâmica, porque a vida é transformação e não existe transformação sem trabalho, seja sobre a matéria, seja sobre a mente, seja sobre a individualidade do espírito ou das coletividades. Tudo na natureza, tudo na criação trabalha, e trabalha orientada por uma lei divina. Por isso, nós não podemos existir sem o trabalho. É a ação quem diz quem somos. É a ação que nos empresta significado, que dá valor aos nossos dias. Quando somos privados de agir, de trabalhar, nos infelicitamos. O nosso corpo adoece. Em geral, a vida perde o seu valor. Por outro lado, quando nos empenhamos em atividades de maneira desarmoniosa, excessiva, podemos produzir muitas coisas, mas a nossa vida se esvazia de significado, porque não sabemos explicar o que estamos fazendo e por que estamos fazendo. Por isso é que quando Cristo se refere ao nosso estado de aflição ou de sobrecarga, ele mostra que estamos sofrendo, ou porque estamos lidando inadequadamente com as consequências de escolhas anteriores, ou porque estamos fazendo escolhas que nos causam sofrimentos. E é preciso aprender a lidar com isso. Da mesma maneira, a sobrecarga é sempre uma escolha de algo que não estamos fazendo como poderíamos. E por que Jesus diz que com Ele encontraríamos repouso para as nossas almas? Porque com Ele, o fardo é leve e o jugo é suave. Porque no instante em que começamos a refletir sobre a proposta cristã, percebemos que não existe uma vida que não esteja inserida na justiça divina. E essa justiça divina, essa lei divina, é justiça, amor e caridade. Porque não podemos imaginar uma vida justa sem amor e também não poderíamos imaginar uma vida baseada no amor sem justiça. Mas a misericórdia divina faz com que haja uma harmonia entre esses dois polos, de sorte que nenhum de nós esteja vivendo experiências sem sentido e, sobretudo, sem propósito. E que, muito frequentemente, as experiências que nós estamos construindo, para as nossas próprias escolhas, elas nos levam a sofrimento desnecessário, nos levam a um ponto de vista que nos esvazia a vida e nos sobrecarrega. Quando Cristo nos fala da mansuetude, ou da brandura e da paciência, podemos recorrer à metáfora dos animais e pensar que certos trabalhos têm que ser feitos passo a passo, com muita paciência, aceitando as limitações e dificuldades nossas e as condições do momento. E com brandura, porque a violência, a agressividade, a intempestividade não serve à construção de nenhum trabalho relevante, nenhum trabalho de longo prazo. E é por isso que nós todos, nesses momentos em que certamente nos reconhecemos pelos mais diversos motivos aflitos e outras vezes sobrecarregados, precisamos encontrar uma outra forma de lidar com essas questões, sob pena de submetermos a nós e aqueles que estão próximos a nós a um quadro de dor, de sofrimento que poderia ser evitado. Por isso, pensemos em como aprender com o Cristo, em como ir até Ele, nesse movimento que tem sentido e propósito, que é o do aprendizado, que é o do trabalho e é o dos sistemas de valores que fazem com que nós nos preocupemos com a tolerância, com a caridade, com a paciência, com o reconhecimento corajoso das nossas próprias limitações, de sorte a não aceitarmos contratos que nos sobrecarreguem, sobretudo os que fazemos conosco mesmos, e também de sermos honestos, de não negligenciarmos os nossos deveres, porque sem eles não há repouso para nossas almas. Que
que nós possamos buscar também a misericórdia divina em tudo, porque ela está sempre disponível para nos ajudar dentro de nós mesmos, através das nossas próprias convicções, na interação fraterna com aqueles que estão próximos de nós. E, sobretudo, pensemos que a metáfora do jugo nos sugere que a mesma carga que nós estamos arrastando no trabalho da nossa evolução é compartilhada por alguém ao nosso lado. E nenhuma parelha de animais funciona sem que haja cooperação, solidariedade, fraternidade. É por isso que nós precisamos buscar união, amizade, companheirismo, para que os trabalhos que tenhamos que fazer possam ser feitos de maneira mais leve e que uns possamos ajudar os outros, como é também a premissa básica do cristianismo. Muito obrigado, estejamos na paz do Mestre. Meus irmãos, paz e bem, mais uma vez reafirmamos, não esmoreçam, fortaleçam a fé construída no coração de cada um, embasada no ensino do meigo Rabi da Galileia. Muitos trabalhadores deste celeiro de luz estão sendo convocados, não somente durante o sono físico, mas também quando se encontram em vigília em suas tarefas diárias. As equipes socorristas espirituais, em trabalho incessante, necessitam muitas vezes de intermediários, de vocês, meus irmãos, para que haja uma catalisação de energias para o auxílio imediato nos hospitais, nos lares e no auxílio para a separação do corpo físico daqueles que estão desencarnando. Por isso, meus amigos, muitos de vocês, durante o dia, se sentem angustiados, entristecidos, desanimados, sem um motivo concreto. Até mesmo se sentem com dores físicas ou fracos organicamente. Acalmem-se nesse momento. Estão auxiliando com o amor de vocês, com a alegria de viver a tantos irmãos necessitados nos dias de hoje. Portanto, meus queridos, aproveitem esta oportunidade de trabalho, orando, estudando uma página edificante, mantendo seus pensamentos otimistas e esperançosos. Cantem com fé e certeza que ninguém neste orbe de amor está sozinho. Auxiliem com o amor que cada um carrega em si. Precisamos deste auxílio de cada um. Um grande abraço, equipe espiritual. Bondoso amigo de todas as horas, queremos te agradecer, Senhor, por mais essa oportunidade de reflexão e intercâmbio, em que as tuas palavras, que ecoam através do tempo, confortando e esclarecendo, possam chegar a todos nós que estamos aflitos e sobrecarregados, nos convidando de fato, Senhor, como fizeste, a nos mexermos, a nos movermos na tua direção generosa. Que possamos, Senhor, tomando esse jugo que a vida por misericórdia nos oferece, caminharmos de forma branda e humilde, a favor, Senhor, desse bem que precisamos realizar no campo das nossas ações pessoais, no campo, Senhor, das interações com os mais próximos e com toda a humanidade. Dá também, Jesus, que possamos aprender essa lição de amor, nos fortalecendo para enfrentarmos as nossas limitações, os nossos medos, lembrando-nos sempre de que o amor do Pai está sempre ao nosso lado, disponível para nós, para transformarmos, Senhor, o tesouro de cada minuto numa obra de renovação e de paz. Te agradecemos a assistência merecida dos amigos espirituais que nos acompanham sempre e te pedimos, Senhor, luz e paz para todos nós. Muito obrigado, Mestre, que assim seja, graças a Deus.